Olá, queridos chuchus, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual horário que vocês estão assistindo essa aula assíncrona, né, que a gente combinou. Como eu tive impedimento de participar de dar aula hoje para vocês, hoje não, essa semana, eu tinha combinado com vocês que eu faria essa aula assíncrona e enviaria para vocês. É uma aula tocando os principais pontos do que a gente ia discutir, né? Então eu pedi para vocês lerem a mini biografia do William Bradford, trechos da Of Plymouth Plantation, né? A história que ele escreveu de toda a experiência dele em Plymouth, na verdade de toda a travessia, os anos em Leiden também, antes da travessia, depois da travessia e a vida dos Pilgrims, né, que é o grupo que ele liderou. Ele foi governador, né, de Plymouth Plantation, dessa colônia, por 30 anos seguidos, assim, ele era sempre reeleito. Então já dá para ter uma ideia de tipo de pessoa que era Bradford, né. Então, um homem inglês, nascido em 1590, viveu bastante, né, quase 70 anos. Eu vou fazer algumas leituras, né, alguns trechos em inglês do nosso material. Primeiramente, eu vou usar, na verdade, uma biografia, uma outra mini biografia dele, que depois eu vou disponibilizar para vocês, que é a do original da minha antologia, que, se eu não me engano, eu mandei outra para vocês, né, de outro livro, de outra antologia. Nessa começa dizendo o seguinte: William Bradford epitomizes the spirit of determination and self-sacrifice that seems to us characteristic of our first pilgrims. Our, né? Porque o escritor é americano, escrevendo para americanos. Pilgrims, a word Bradford himself was the first to use to describe the community of believers who sailed from Southampton, England, on the Mayflower and settled in Plymouth, Massachusetts in 1620. Então aqui a gente tem uma descrição do que foram os Pilgrims, né? Eles foram esse grupo de separatistas, eles foram grupo religioso que se separou dos puritanos, dos anglicanos, de toda a fé protestante da Inglaterra, e que se mudou, né, viajou, fez a grande jornada no famoso navio chamado Mayflower, de Southampton, na Inglaterra, para Plymouth, Massachusetts. Embora não tenha sido assim tão direto, a gente viu essa viagem, enfim, vários percalços, idas e vindas e tudo, mas é esse grupo, né, chamado Pilgrims, peregrinos em português, que é de viajantes, né, uma referência às antigas peregrinações religiosas medievas, em que eles iam para um santuário sagrado, grupos de pessoas se aglomeravam e iam na aglomeração, algo que não podemos fazer hoje. Era exatamente o contrário. Na Idade Média, eles iam, peregrinavam, já como uma forma de penitência, como uma forma de socialização, e como se fosse uma reprodução da Via Crucis também, né? Que é o caminho de Cristo até a cruz. Eles iam e peregrinavam pelas rotas de peregrinação típicas. Então esses Pilgrims, provavelmente o Bradford pensou nisso quando ele deu esse nome Pilgrims, peregrinos, porque eles peregrinaram também para encontrar a Terra Prometida, para encontrar o santuário sagrado deles, onde eles iam poder encontrar paz, né? Então, e ele foi, portanto, aqui, ele epitomiza, né? Ele é epítome, uma quintessência do espírito de determinação e autossacrifício, diz o livro, né? Características pelas quais ficaram conhecidas todos os peregrinos, os Pilgrims, segundo esse autor. Então, ele é a grande figura entre os peregrinos. Não é à toa que ele foi governador, ele foi eleito governador poucos anos depois deles chegarem na América, esse grupo de ingleses peregrinos chegarem na América, e foi governador por 30 anos. Então, ele foi uma figura evidentemente muito admirada, né? Muito mais temperada, moderada, calma, do que o nosso último personagem, o John Smith. São personagens completamente diferentes. E um homem pio, religioso, né? Toda a história dele tá ligada, inextricavelmente ligada à relação dele com a religião, né, com o cristianismo.
ele, aos 13 anos, 12, 13 anos, ele descobriu essa comunidade que tinha um ministro não conformista chamado Richard Clifton, e depois ele conheceu outro pregador, outro pastor chamado William Brewster, e ele se encantou, né, se encontrou e começou a frequentar essa comunidade, né, que eram separatists, conhecidos como separatistas, porque eles não buscavam, como os puritanos, reformar a igreja anglicana. Eles pregavam a absoluta ruptura, né? E essas comunidades religiosas tinham por objetivo, peço desculpas os cachorros, né? Isso aula assíncrona é assim mesmo, tem essas interrupções, essas interferências. Mas então, so they were known as separatists because, unlike the majority of Puritans, they saw no hope of reforming the Church of England from within. Então, os puritanos, eles são os reformistas. Eles estão na igreja anglicana, que anglicanismo é uma coisa, né? Puritanismo é mais em torno da figura do Calvino, né? Do João Calvino, o francês. Então, é um protestantismo que eles consideram mais puro, né? Menos contaminado, porque o anglicanismo é uma religião que é muito parecida com o catolicismo, né? O Henrique VIII, quando ele inventou o anglicanismo, ele não mudou muito os rituais católicos, né? Não mudou muito de nada, assim. É uma igreja muito parecida com a igreja católica, com imagens e tal. Só uma das diferenças é que os pastores casam, né? Os líderes religiosos casam. Mas tem outras diferenças, mas são bem poucas, enquanto que os puritanos já é um rompimento com várias dessas práticas católicas. Agora, os Pilgrims eram mais radicais ainda, pois eles não acreditavam em qualquer possibilidade de reforma da Igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana oficial. E isso foi um sério problema para eles, porque o chefe de Estado da Igreja Anglicana na Inglaterra é o rei, o monarca, né? Porque, como eu disse, foi Henrique VIII, o pai da rainha Elizabeth I, que criou o anglicanismo, né? Existe o mito, né, de que foi para se divorciar da Caterina de Aragão e casar com a Ana Bolena e tal, mas no fundo a gente pode dizer que ele foi motivado muito mais por razões econômicas, né? Ele queria, na verdade, poder confiscar as terras da igreja, que era a senhora feudal mais rica de toda a Europa, foi durante toda a Idade Média, tinha um poder sem par, né? Os bispos eram como se fossem generais e tal, enfim, tinha uma força bélica também difícil de equiparar. E essa foi uma estratégia política do Henrique VIII, lá com seus aconselheiros também, além de questões religiosas, né, de pegar as terras que pertenciam à Igreja Católica na Inglaterra para a coroa. Centralizar todo esse poder na coroa, né, o poder econômico com as terras e com isso o poder político na figura do rei. É aí que a gente tem o primeiro rei chamado absolutista, Henrique VIII, porque ele faz esse movimento de centralização, inclusive tirando as posses da Igreja Católica e trazendo-as para a monarquia, né, ao rei, o poder do rei. Mas, uma vez que a religião se torna uma religião de Estado, né, algo que não tem tão paralelo, né, até a época, você ir contra essa religião é você ir contra, nesse período, pelo menos, em que não havia uma separação entre igreja e Estado, entre fé e Estado, né, com a possibilidade com o Estado, a ideia do Estado laico, né? Então, não havendo essa possibilidade, eles eram traidores também da coroa. Quando eles traíam a religião, eles traíam a coroa, né? E eles, portanto, viviam sendo perseguidos. E isso é que vai motivá-los a primeira mudança que esse grupo vai fazer, essa pequena comunidade vai fazer, para Leiden, que é uma cidade na Holanda, porque a Holanda era conhecida por ser muito mais tolerante a religiões, as diferenças de todo tipo, né? Então eles se mudam para Leiden e ficam lá 10 anos. Mas voltando um pouco ainda para falar da religião deles, depois a gente volta para Leiden.
Essas comunidades, elas eram formadas assim, a pessoa podia adentrar essas comunidades de maneira muito simples. Ela só tinha que fazer um covenant, né, que era tipo um juramento, tipo uma aliança, né, covenant, como que inclusive remonta, a aliança feita por Deus com Adão, né, e renovada com Cristo. Então, remonta ao Antigo Testamento também. Teve aliança com Abraão também. Então, a pessoa fazia livremente, ninguém obrigava a pessoa a fazer, ela fazia de livre escolha, mas era binding forever, né? Como diz aqui, perpetually binding. Então, freely initiated, but perpetually binding. Então, livremente iniciada, mas perpetuamente vinculadora. Então, a pessoa não podia se desfazer dessa aliança a partir do momento que ela assumisse. Então, é uma religião também com as suas formas de vinculação, de manter os devotos dentro dela. Então, voltando então ao grupo, e assim, isso é importante, porque é importante dizer isso, porque a gente vai ter o famoso Compact, né, o Mayflower Compact, que é uma espécie de contrato também. Então, esses separatistas, eles já tinham essa prática dos contratos religiosos, contratos que no caso do Compact vai ser um contrato civil político, né, mas que já era bastante recorrente na cultura desse grupo, né. Então, cansados dessa vida de se esconder, eles vão para Leiden, passam 10 anos em Leiden, mas depois o Bradford vai explicar também, eles acabam não querendo mais viver em Leiden, porque apesar de serem separatistas, né, na perspectiva, no campo religioso, eles se sentiam ingleses, eles foram sentindo que os seus filhos, as gerações que iam nascendo na Holanda, estavam falando holandês, enfim, e estavam se tornando holandeses. Eles não queriam perder a identidade inglesa deles, né? Então não ia servir ficar em Leiden permanentemente. Então eles vão e conseguem, para resolver esse problema, eles vão e conseguem uma grant of land, né? How to translate grant? Tem uma palavra, não estou me recordando aqui, mas enfim, um compromisso, né? Uma permissão da coroa para que eles colonizem, para que eles povoem, para que eles vivam, morem. Primeiro eles queriam na Virgínia, né? A ideia, their original grant was for land in the Virginia Territory, but high seas prevented them from reaching those shores and they settled instead at Plymouth, né, em Massachusetts. Então a ideia deles era ir para Virgínia, que já tinha sido descrita longamente pelo John Smith e outros, mas eles acabam, por causa das correntes marítimas, né, os ventos e tudo, chegando mais a norte em Plymouth, Massachusetts, e acabam ficando por lá, né. Então, eles saem de Leiden e vão para manter a cultura nacional deles, né, a inglesa, os elementos básicos da cultura cotidiana deles, como por exemplo a língua, né? Eles saem de Leiden e pedem esse grant para irem colonizar a América, né? Recém colonizada, estava no início do processo de colonização pela Inglaterra. Outro ponto importante de porque eles não queriam ficar em Leiden, né, é pela mesma razão que os atraiu a Leiden. Leiden era muito permissivo, muito aberto, né, a Holanda tinha uma cultura muito permissiva, muito aberta às diferenças, e os Pilgrims são um grupo separatista, eles são um grupo exclusivista, eles ficam, né, eles vão para a América e ficam bastante ali, fechados em si mesmos, né. O próprio Bradford, a gente vai ver esse temperamento de isolamento, de concentração ali dos seus, no último texto que vocês leram, quando ali a gente vê, na verdade, um traço disso. Que a chegada de outros colonos, o afastamento de alguns dos colonos que viviam a princípio, que faziam parte da comunidade religiosa, para outras regiões em busca de oportunidades financeiras e tal, isso incomoda ele, o desmembramento, né, a fragmentação do grupo, porque a ideia era que o grupo fosse pequeno, portanto, porém unido, porém firme, né? Então, assim,
o propósito principal do Bradford e dos Pilgrims era religioso, era ir para uma terra em que eles pudessem construir essa comunidade religiosa e manter a fé deles, né, manter as práticas religiosas deles, sem impedimentos, sem problemas, enfim. E eles chegam, portanto, no final das contas, né, depois de uma viagem de 65 dias, 65 days at sea, imagine, né, mais de 2 meses, no navio, com condições higiênicas bárbaras, doenças e enfim, todos os problemas, né, de se navegar, ondas, enfim, vários perigos. Eles finalmente chegam em Cape Cod. Aí eles tentam ainda descer para outro território e não conseguem. Aí retornam para Cape Harbor e lá ficam, né? Eu tô dando uma checada aqui se a gente tem informação. Mas eles a princípio queriam navegar isso. Eles tentam encontrar algum to find some place about Hudson's River for their habitation, né? No rio Hudson. Mais ao sul, né? Eles tentam descer e não conseguem e retornam e ficam por lá mesmo, né? E aí assim eles iniciam a Plymouth Plantation. Bom, como eu disse antes, o Bradford ele é governador por 3 décadas, né? Assim, algo muito importante também é que o manuscrito da história, né, do History of Plymouth Plantation, do Bradford, parte dele, o primeiro livro tinha sido copiado em Plymouth. Então eles tinham porque ele é perdido, né? Desapareceu de Boston depois da Revolução. Depois da Revolução, eles chamam a independência, a Guerra de Independência contra a Inglaterra. E aí o primeiro livro ele já tinha sido copiado, mas o segundo não. Então eles ficaram muito tempo sem esse segundo livro, que vai ser descoberto apenas em meados do século XIX, 1856, nas mãos do bispo de Londres. Então, quer dizer, provavelmente no meio da Revolução Americana, né, a guerra contra a Inglaterra pela independência, um inglês foi lá e surrupiou esse documento importantíssimo para a história dos Estados Unidos, né, e levou para a Inglaterra e lá ficou por mais 100 anos. E aí depois, ainda ficou um bom tempo, mesmo depois que foi descoberto lá, ficou ainda um bom tempo, e só em 1897, quase 1900, é que ele foi requerido pelo decreto eclesiástico a retornar aos Estados Unidos. E está lá em Boston, atualmente em Boston, nos Estados Unidos, que é um documento histórico histórico americano, né? Então vamos falar um pouquinho dos fragmentos que eu selecionei para vocês. Eu selecionei 3 fragmentos. O primeiro falando da viagem, dessas primeiras experiências de settlement, né? Em que eles vão se acomodando na Terra Nova, na verdade só dificuldades, só problemas um atrás do outro. Depois eu peguei um fragmento que fala sobre a relação com os índios, vai ter introdução do índio Squanto, que ajudou muito eles nesse processo de settlement. E por fim, a visão mais pessimista do Bradford, né, de que a prosperidade acabou enfraquecendo a comunidade religiosa. Em primeiro lugar, a gente tem uma narrativa bastante assim, interessante e viva da viagem em si, né, os problemas com toda a natureza, né, as ondas, os ventos, etc. e tal. É importante dizer que ele usa muito uma palavra que parece que é divers, né, mergulhadores, mas é diverse. Então, ele, logo no início desse fragmento do livro 1, né, ele fala, which continued diverse days together. Então, diversos dias um atrás do outro, seguidos. Então, várias vezes no texto vai ter essa palavrinha, só para vocês se atentarem. Várias das palavras, né, tem muitas palavras de origem latina, que lembram palavras pra gente, que não são mais usadas, não com esse sentido. O texto que eu enviei para vocês, ele tem notas de rodapé, né? E outras que são da época, específicas da época, que a gente não conhece, e que assim, para os americanos também é estranho até hoje.
aliás, nos dias de hoje. Como contemning, né, que é tratando com contempt, com desprezo, que é quando ele primeiro conta a história desse rapaz, ele vai a todo momento na narrativa, como uma típica narrativa religiosa, tentar convencer o seu leitor da presença de Deus, de como que Deus está operando, os milagres que Deus está fazendo com essa comunidade, né? Então, primeiro ele vai contar desse rapaz que esse marinheiro, né? Cadê? Onde é que tá falando dele? Esse marinheiro que vivia xingando todo mundo, agredindo todo mundo, um camarada muito desagradável, falando mal das doenças que as pessoas estavam pegando, né? Na verdade, sickness é provavelmente relacionada ao mal-estar do mar, né? Então, sea sickness, tem até uma palavra específica, é o enjoo de estar no balanço do mar. Então ele reclamava de todo mundo, e no final ele mesmo foi o primeiro a pegar uma doença, uma séria doença, e morrer, ter que ser jogado para fora do navio. Então o Bradford entende isso como sinal de Deus, né, de que, enfim, eles estavam certos na verdade. Então é interessante a gente ver a moralidade desse homem, que foi um homem muito admirado na época. Aí tem problemas no navio, problemas com as vigas do navio, eles ficam em dúvida, eles estão já no meio do caminho, eles ficam em dúvida se eles vão conseguir seguir, né? Eles perguntam à tripulação, aos marinheiros mesmo, aos profissionais, né, do navio, se vão conseguir ou se vão ter que voltar, e aí eles ficam em dúvida, né, porque eles não vão ter os ganhos é o trabalho deles, eles ganham se eles fizerem a viagem, né, se eles não completarem a viagem, mas ao mesmo tempo é perigoso, mas aí eles conseguem uma forma aí de consertar, né, de remendar, nunca fica, é o que ele fala, nunca fica totalmente bom o navio, mas ele fica o suficiente para seguir. Outra coisa interessante é que outro termo interessante, que é um termo provavelmente de navegação, é o sails, né? Sails, que quer dizer vela, mas aqui, nos vários momentos que ele usa, quer dizer a navegação em si, o navegar em si, né? O trânsito do navio em si. Então o navio estava por um fio, estava com vários problemas, quando chegam finalmente na terra, né, em Cape Cod. After long beating at sea, they fell with that land which is called Cape Cod. Isso está na página 75, meados da 75. The which being made and certainly known to be it, they were not a little joyful. They were very happy, actually. After some deliberation had amongst themselves, and with the master of the ship, they tacked about and resolved to stand for the southward, the wind and weather being fair, to find some place about Hudson's River for their habitation. Como eu falei, eles pensam em descer, but after they had sailed, that course would have After they had sailed that course about half the day, they felt glad therewith, as they conceived themselves in great danger. And the wind shrinking upon them withal, they resolved to bear up again for the Cape, and thought themselves happy to get out of those dangers before night overtook them, as by God's providence they did. Tudo pela providência divina. Então eles pensaram em descer que eu digo é ir para o sul, né? Aproveitar que o vento estava bom, toda a navegação na época é feita com vento, se não tem vento, eles low, né? Se não tem vento, eles deixam a deriva o navio ir sem remar, sem fazer sem dar speed, né? Sem dar velocidade. Então eles cadê onde eu estava? Eles consideram que pode ser perigoso e acabam retornando para Cape Harbor, né? Que também era considerado esse Cape, né? A word or two by the way of this Cape, esse cabo, né? Cape é cabo, né? Tanto que enfim, não estou lembrando agora dos exemplos, mas Cape é cabo. Cabo é uma pontinha, né? E os cabos, geralmente, Cabo das Tormentas, isso. Cabo das Tormentas na África, eles geram encontro de correntes marítimas e acaba sendo perigoso para os navegantes, para os navios. Então aqui também é considerado um terror, né? Os franceses e os holandeses chamam de Malabar,
que mal é Barra-Mar, né? Barra-Mar, Malabar. Então era perigoso. Então, bem, eles acabam decidindo ficar ali mesmo, nesse harbor, né? Nessa baía, nesse lugar seguro. Agradecem a Deus quando chegam, né, tal. Mas imediatamente, mal chegam, já começam a ter várias doenças. Há sempre uma animosidade entre os colonos e a tripulação, né, os marinheiros mesmo, né, que fica ali, que eles que ficam no controle dos mantimentos e tudo. Há uma separação, depois ele vai numa outra carta que a gente não vai ler, ele até fala assim, que quando os marinheiros estavam morrendo, eles não se ajudavam, mas que os Pilgrims se ajudavam, né? Foram por volta de 100 navegantes, não todo, perdão, uma tripulação, né, a população que foi no navio, no Mayflower, foram por volta de 100. E em 3 meses, ou coisa assim, em poucos meses, não fechou um ano, morreu metade dessa população. Algo que o Bradford conta com bastante tristeza. Até a mulher dele aparentemente se atira do navio, né? No que possivelmente foi uma tentativa bem sucedida de suicídio. Ele fala que é um desespero absoluto, né? Eles não sabem o que vai acontecer. Ele lembra que ponto muito importante para vocês, para ficar bem claro aquilo que eu vim falando para vocês, como que devia ser para uma pessoa chegar numa terra desconhecida, numa terra nova, assim, né? Eles não têm lugar nenhum, eles não têm uma taverna para ir se aquecer, um abrigo, amigos, não tem nada que possa, nem casas, nem nada, tudo depende do trabalho deles, que não conhecem nada, vão ter que descobrir os recursos da terra, né? E ao mesmo tempo lidar com a fome, com a doença, e pior, eles acabam levando mais tempo do que eles esperavam por causa das correntes do mar, e acabam chegando, porque também eles saem depois do que eles esperavam, né? E acabam chegando no inverno. Então o inverno definitivamente não é e ele lembra isso pra gente, né? Todos vocês que conhecem essa terra sabem que o inverno não é tranquilo, não é it's relentless, né? É um inverno que não é para você trabalhar, não é o período de trabalhar. Eles imaginavam que eles fossem chegar numa estação seca, uma estação mais confortável para trabalhar. Então, aqui na página 76 ele descreve, né, o espírito dessas pessoas, o moral do povo. No meio do parágrafo. They could have little solace or content in respect of any outward objects. Então, ele fala um pouco antes, né, que neither could they, as it were, go up to the top of Pisgah, que é a montanha de onde Moisés viu a terra prometida. Então ele está usando uma citação bíblica, né, para dizer que eles não tinham como antever, nem como Moisés viu, né, porque Moisés subiu no monte Pisgah e viu a terra prometida. Então ele desceu e ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia que havia algo ali no futuro, uma possibilidade de futuro, uma expectativa positiva. Já eles não tinham essa expectativa, né? Como eu disse, não tinham nenhum amparo, não tinham abrigo. Os índios que tinham se afastavam, né? E eles também, ao mesmo tempo, tinham medo de serem atacados por eles. Então, nenhum socorro. For summer being done, uma vez que o verão se foi, acabou, all things stand upon them with a weather-beaten face, and the whole country full of woods and thickets represented a wild and savage hue. Então, todo aquele country, né, no caso aqui é campo, né, enfim, não civilizado, uma terra não civilizada, cheia de florestas e tudo, representava um tom, aparecia num tom, e também depois do fim do verão, né, com o inverno, aparentava uma coisa selvagem, assustadora para eles, né. If they looked behind them, there was the mighty ocean, which they had passed, and was now as a main bar engulfed to separate them from all the civil parts of the world. Então eles olham para trás e veem o mar
gigante, como uma separando, um golfo separando eles de tudo aquilo que era civilizado. Mas ali na frente deles também o desconhecido, mas absoluto desconhecido, nenhuma promessa de salvação, de que a coisa fosse dar certo, né? Enfim, ele fala ainda mais um pouco sobre Leinen e tudo, mas diz que no final Deus had delivered them from the hand of the oppressor. Então, claro, é fácil, é mais fácil para ele, para Bradford, contar depois como se Deus estivesse certo o tempo todo, fosse providência divina, estava tudo escrito, porque afinal ele viu que no final das contas vingou, né? A colônia vingou. Então, por mais que, claro que para quem estava vivendo ele mesmo, né, vivendo no período, não era tão simples, não foi tão simples assim. Agora, pulando para a parte de dealings with the natives, então as negociações com os nativos. A gente tem uma longa história aqui que eu vou resumir. Primeiro eles encontram o Samoset, que é um índio que aparece para eles lá. Os índios até então estavam distantes, né, agindo de maneira fria, e esse chega falando inglês, ele deixa eles assustados, como assim e tal. E aí tem aquela típica tratativa, né, o tratamento, né, que a gente já viu que era típico, né, com John Smith, de troca de presentes, etc e tal, conversa, bababá e tal, entretenimento, mas com o índio, e esse índio diz que outro índio chamado Squanto poderá ajudá-los mais, porque ele fala inglês melhor do que ele, já esteve na Inglaterra, inclusive, né, foi levado à força. Ele foi levado à força, não foi pelos ingleses, não lembro se foi agora, pelos espanhóis, né? E fugiu para a Inglaterra, foi levado como escravo pelos espanhóis, mas fugiu para a Inglaterra, e de lá ele voltou para a América. Então ele tinha toda essa experiência com os europeus e além de tudo falava inglês, e tinha experiência dessas terras, né, de ajudá-los, para ajudá-los, como plantar, onde plantar, o que é melhor fazer, enfim, todos os ensinamentos necessários para eles nesse momento, tutoriais necessários para eles sobreviverem nessa terra estranha, né? Então ficaram entre os índios. Aí, bom, ele explicou, depois a gente vai ver esse índio explicou, né, que eles não falavam com os ingleses porque eles tinham sido atacados pelos ingleses, né? Eu vou pular essa parte porque ele fala depois. Primeiro, o Bradford ele coloca os pontos, os termos que fica estabelecido a partir desse primeiro contato com os índios, de como será as relações entre eles, né? Entre os índios e os brancos, os europeus. Então, em suma, ele fala alguns pontos, uns 6 pontos, mas em suma eles não se meteriam uns com os outros, não tratariam de maneira injusta. Se tratarem, eles vão entregar aquele que tratar mal para o outro, para ele ser devidamente punido. Eles vão depor as armas. Então eles se tornam vizinhos sem hostilidades, né? Vizinhos em bons termos. Sim, ele deveria dizer também acho que é os quanto ou é o outro? Isso, o Sachem, que é o líder, né, o líder deles. Ele que foi depois para lá, chamado Massasoit, levado pelo Samoset. Ele falaria com ele fica comprometido a falar também com os outros confederados índios, as outras tribos adjacentes, né, ligadas, né, a ele, de que também que eles deveriam agir da mesma maneira que o grupo dele agiria, que a tribo dele agiria, mantendo o mesmo compromisso de paz com os europeus. Depois de tudo isso aqui, o Squanto aparece lá, aliás, o Squanto continua com eles, continua com eles por todo o tempo, né? Ajuda eles em tudo. Aí o Bradford reconhece todo o valor do Squanto. E aí o Squanto conta também a sua história, que ele foi levado
para lá por um tal de Mr. Dermer, né? A gentleman employed by Sir Ferdinando Gorges and others for discovery and in other designs in these parts. Aí ele vai para falar um pouco desse Dermer, né? O ponto interessante que aqui ele faz uma citação do livro do Dermer, né? This Mr. Dermer was here the same year that these people came, as appears by a relation written by him and given me by a friend, bearing date June the 30th, anno 1620. And they came in November following, so there was but 4 months difference. As pessoas estiveram lá 4 meses antes. In which relation to his honored friend, he had these passages of this very place. O Mr. Dermer, né? Segundo meu Deus, o depoimento dessa pessoa relacionada a ele, né? O Dermer, e essa parte é importante porque explica, né, uma tentativa explicativa de por que os índios, aqueles índios trataram primeiramente de maneira fria e afastada os europeus, que eles já tinham experiências ruins com os ingleses, né? Então, um pouquinho abaixo, já no final da página 84, da narrativa do Dermer, né? Their desire of revenge was occasioned by an Englishman, who, having many of them on board, made a great slaughter with their murderers and small shot, when, as they say, they offered no injury on their parts. Então esse inglês, né, tendo os índios a bordo do navio, fez um grande massacre entre eles, né? Que não tinham, segundo os índios contaram, não tinham feito nada. Então, se eles eram ingleses ou não tem como saber, o Dermer não tem como saber, mas os índios acreditavam que eles eram, porque os franceses... Peraí. For the French have so possessed them, porque aqui parece que ele quer dizer que os franceses os haviam convencido. Então, por isso aqui, aí ele fala, por essa razão, for which cause quanto cannot deny, but they would have killed me when I was at Namasket, had he not entreated hard for me. Então, nessa ocasião de Namasket, o próprio Dermer teria morrido se não fosse os quanto pedir insistentemente pela vida dele, porque eles estavam muito enfurecidos com os ingleses. Então a gente vê nessa narrativa dentro da narrativa, né, o Bradford citando Dermer, que as relações com os índios já estavam conhecendo, obviamente, vários europeus indo para lá, tratando-os de maneira tratando com violência, com massacres, etc. e tal, aparentemente sem justificativa, né? Não em contexto de guerra, de disputa, né? Então, e eles por isso desconfiaram também dos Pilgrims, a princípio, né? Mas a gente vai ver que com Bradford, em determinado período, lá mais para frente da chegada dele, que vai ter, depois já passou um período, não lembro agora se foi um ano, em que eles já conseguiram plantar e colher, então eles já começam a ter não tanta abundância, mas já começam a ter as provisões necessárias, né, para a sua vida, né, a subsistência. Os europeus, os Pilgrims, eles fazem então essa celebração de Thanksgiving, nesse banquete com os índios, que vai ser imortalizado e obviamente aumentado, romantizado na história dos Estados Unidos da América, como se fosse sim um grande encontro entre índios e europeus felizes para sempre, mas há um registro histórico de que isso de fato se deu, mas não com essa pompa toda, né, que foi romantizada posteriormente. Então a gente tem, que mais aqui? Mas em determinado momento, veja, aí o próprio Bradford vai colocar, não é que os índios, né, eram de paz, não, né?
Em meados, na metade do último parágrafo da página 85, a gente vai ter and so they got away and made shift to get into Virginia, where he died, whether of his wounds or the diseases. Aí tá falando ainda a história daqui, quem é... Acho que é do próprio Dermer. Aí ele fala: by all which it may appear how far. Então, assim, para contar, ele contou toda essa história para provar quão distante está essa noção, essa concepção de que essas pessoas were from peace, né? Estavam na paz. And with what danger this plantation was begun, save as the powerful hand of the Lord did protect them, né? Então, o que ele quer dizer basicamente aqui, agora numa segunda, pela pentelésima vez relida, é que para vocês verem, basicamente, para vocês verem como que nós não, essas pessoas não estão em paz conosco, né? Então eles estavam afastados, mas isso não quer dizer que estava tudo bem, que eles estavam em paz, e que eles, na verdade, sofreram um grande risco. A plantation, que tinha acabado, estava começando, mal começou, e já estava em perigo, e só foi salva pela forte mão de Deus. Então é mais um testemunho. Como eu estava dizendo, como eu já disse para vocês, essa narrativa religiosa é típica, né? Tudo é usado como um testemunho do poder de Deus, da bondade de Deus, da providência divina. Então, mais uma vez, aí os índios entram como esses potenciais perigos, né, que são evitados por Deus, embora ele reconheça o valor dos quantos, ajudando eles nas negociações com os índios e tudo, ensinando a eles tudo que é importante saber sobre a Terra. Apesar disso tudo, os índios como um todo são potencialmente perigosos, sim. Ele ainda coloca dessa forma. These things were partly the reason why they here, the Indians, kept aloof and were so long before they came to the English. Então, explicando por que eles ficaram tão distantes primeiro. Demoraram tanto para chegar até os ingleses eles, né? Another reason, as after themselves made known, was how about 3 years before, a French ship was cast away at Cape Cod, but the men got ashore and saved their lives and much of their victuals and other goods. But after the Indians heard of it, they gathered together from these spots and never left watching and dodging them till they got advantage, and killed them all, but 3 or 4 which they kept, and sent from one Sachem to another, Sachem esse líder religioso, to make sport with, and use the worse than slaves, of which the aforesaid Mr. Dermer redeemed two of them, and they conceived this ship was now come to revenge it. Então, eles tinham antes pego esse, um navio francês tinha naufragado em Cape Cod. As pessoas, os tripulantes chegaram às margens e os índios pegaram, ouviram, foram lá, se juntaram e pegaram eles e fizeram várias maldades com eles, trataram eles como escravos, mandaram de um sachem para outro, de um líder para outro, né? E por causa disso eles tiveram medo de que esse novo ship, de que esse novo navio, o Mayflower, estivesse vindo para se vingar deles. Então, por isso, a atitude deles de se permanecer distante. Sim, eu me lembrei agora de um outro ponto que tem o que acontece com os Pilgrims, né? Eles roubam, lá no início, eu tinha esquecido de mencionar isso. Os índios roubam ferramentas dos Pilgrims, né? Sem eles verem, furtam, né? Mas depois devolvem, né? Eles querem, aí quando eles querem fazer essas negociações de paz com eles devolvem os instrumentos, as ferramentas, tudo, e aí eles se comprometem a nunca mais fazer isso, nunca mais interferir na vida dos europeus e tal. Ok, aqui só tá falando, terminando de relatar, né, como que eles sobreviveram a tudo, a todas as adversidades. Eu vou cortar esse vídeo para ele porque ele já tá muito extenso, tá?
Aí eu vou fazer outro para completar, concluir. Até logo.